Olá, eu sou o professor Wanderson Lima e na aula de hoje o nosso assunto é Geologia, Estrutura e Idade da Terra. Para iniciarmos a nossa discussão, a gente fala sobre a evolução do sistema Terra, a evolução que permitiu o surgimento da vida na Terra. E esse sistema ele é formado por uma dinâmica que envolve a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Então, esses sistemas, em conjunto, dão origem às formas de vida, dão origem à nossa biosfera. Então, ao analisarmos essa evolução do chamado sistema Terra, nós temos que entender o seguinte, pela observação da nossa imagem no slide, que é uma imagem também presente aí no nosso livro didático. Eu tenho lá a atmosfera. Então, a atmosfera é o conjunto de gases presentes aí na superfície. O oxigênio, essencial aí para a existência da vida. A litosfera é o conjunto de rochas. Então, esse conjunto de rochas, eles formam os nossos continentes, formam as ilhas. E, por fim, a hidrosfera, que é o conjunto de águas. Então, quando eu penso na constituição desse sistema, tem a presença dos gases necessários, entre eles o oxigênio, tenho lá os continentes e as ilhas, tem a presença das águas, eu tenho aí nesse cenário todos os ingredientes, digamos assim, para composição, para formação da vida na Terra. Então, para a formação da biosfera. Por isso que a biosfera ela aparece então no centro com as outras esferas representando aí atmosfera, litosfera e hidrosfera, elas estão em algum momento se conectando, elas estão em conjunto ali. Então, para a existência da vida na Terra, é necessário que essa dinâmica apresentada aí na imagem ela esteja em conjunto. Tenho que ter essa composição entre atmosfera, litosfera e hidrosfera, formando a biosfera, as formas de vida no nosso planeta. Uma outra diferenciação que fazemos a partir de agora está relacionada com o tempo da Terra e o tempo da humanidade. Como o nosso estudo está relacionado para geologia, na geologia, diferentemente do que a gente está habituado, acostumado, que quando a gente fala lá o período, por exemplo, de 10 anos, ou de 100 anos, de um século, de 2 séculos, para a gente esse tempo, esse lapso temporal, ele seria muito grande. Nossa, eu tenho um parente com 105 anos de idade. Então a gente vai associar que essa é uma pessoa que viveu aí bastante tempo. Só que esses mesmos 105 anos, se eu for pensar para o tempo geológico, seria uma situação mínima. Então, o tempo geológico ele é mensurado de forma diferente do tempo que a gente está habituado. Então, o tempo geológico ele é diferente do tempo dos homens, ou que eu posso chamar de tempo histórico, tempo cronológico que a gente está habituado. Então, o tempo geológico ele envolve uma escala muito mais ampla e muito mais abrangente, porque esse tempo geológico ele é mensurado em milhões, em bilhões de anos. Já o tempo dos homens, ou o tempo histórico, que é o tempo que a gente está acostumado aí, ele acontece lá em dezenas, centenas, milhares de anos. Então a gente conta o tempo dessa forma. Já para o tempo geológico, é uma escala muito mais ampla, digamos assim. Então a gente tem que ter essa diferenciação. Quando eu falo de tempo geológico, tempo geológico tem que associar com milhões, com bilhões de anos. Então, sempre ficar atento aí quando eu observar essa nomenclatura. Estou falando de tempo geológico? Então é milhões ou bilhões de anos aí para que eu consiga mensurar esse tempo geológico. E eu tenho aqui agora uma escala do tempo geológico. No nosso material didático, essa escala ela aparece para a gente de forma muito mais ampla, muito mais completa do que essa que eu coloquei aqui no slide. Então, essa que aparece para a gente aqui, ela é uma escala mais simplificada, mas é uma escala simplificada que vai dar uma ideia
bem precisa para a gente de como que eu tenho lá o passar desse tempo geológico, e esse tempo geológico aí foi dando origem ao sistema que a gente acabou de comentar ali, formado lá pela biosfera, a união, então, de todos os nossos sistemas, dando origem à vida. Então, a gente vai observar isso aqui através dessa escala do tempo. Então, eu dividi essa escala em 4 eras. Então, são as eras geológicas. Então, a era cenozoica, mesozoica, paleozoica e pré-cambriana. Então, aqui, na montagem do slide, eu peguei a partir da era mais recente, no nosso livro, aparece dessa forma também, cenozoica, mesozoica, paleozoico e o pré-cambriano. Só que para o entendimento dessa escala, o ideal é que eu comece essa análise de trás para frente. Se eu começar a interpretar essa escala de trás para frente, eu consigo ter uma noção exata dos acontecimentos ao longo do tempo geológico. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Eu vou passar para o próximo slide, que inicia lá no pré-cambriano, e do pré-cambriano eu vou chegar até a era cenozoica. Então, iniciando a interpretação, a leitura, a análise dessa escala do tempo de trás para frente. Então, começando lá no pré-cambriano, então o pré-cambriano ele data de aproximadamente, de mais ou menos ali, 4,5 bilhões de anos. Então, a diferenciação que nós citamos agora há pouco do tempo geológico. Então, o pré-cambriano, 4,5 bilhões de anos. Então, no início, eu tinha lá ausência total de vida na Terra. Com o tempo, foram surgindo as primeiras formas de vida, então, o surgimento aqui da vida. Quando eu falo surgimento da vida, não é o ser humano, não. O ser humano ele vai vir bem depois disso. Que eu tenho aqui o surgimento de algumas bactérias, por exemplo, já é uma forma de vida. Então, até o momento eu não tinha nada, surgem as primeiras formas de vida, as bactérias, por exemplo. Tenho lá a formação dos escudos cristalinos. O que é o escudo cristalino? Uma estrutura rochosa extremamente resistente. Então, eu tenho escudos cristalinos da atualidade que foram preservados lá desde o pré-cambriano. Então, se eu falar que eu tenho uma estrutura rochosa que resistiu a 4,5 bilhões de anos, opa, essa é uma estrutura com bastante resistência. Então, escudos cristalinos trata-se de uma estrutura rochosa aí bastante resistente. A gente vai detalhar isso mais à frente aí nas nossas aulas. Então, ausência de vida, surgimento da vida, as primeiras estruturas rochosas são os escudos cristalinos. Dos escudos cristalinos, eu tenho a formação das rochas magmáticas. Então, tenho lá toda a minha estrutura fazendo com que eu tenha lá a presença, por exemplo, do tectonismo, surgimento lá dos vulcões que vão dar origem às rochas magmáticas. Então, rochas magmáticas e a formação da crosta terrestre. A gente vai comentar também mais à frente aí nas aulas da estrutura da Terra, crosta, manto e núcleo. Então, a formação da crosta terrestre ela vai se dar lá no pré-cambriano, 4,5 bilhões de anos aí. Quando eu chego na era seguinte, a paleozoica, aí, lembrando que a gente está fazendo essa análise de trás para frente, então a paleozoica foi há mais ou menos 600 milhões de anos. Então, nesse período, eu tenho lá o surgimento da Pangeia. O que seria a Pangeia? A Pangeia seria um supercontinente, diferente da forma que nós conhecemos hoje, que eu tenho lá América, Europa, África, Ásia, Oceania. Na Pangeia, todos esses continentes eles estavam unidos, era um continente único que ganhava esse nome, essa nomenclatura de Pangeia. Então, ao longo do tempo geológico, que a Pangeia ela vai se fragmentar até chegar no formato que nós temos hoje dos continentes, só que isso vai se dar ao longo do tempo, vai ocorrer só lá na era cenozoica, que eu vou ter os continentes da forma que nós conhecemos hoje em dia. Então, na era paleozoica, era um continente único, a Pangeia. E no período paleozoico que vai ter o surgimento, então, da vida animal e vegetal. Então, esse surgimento da vida no pré-cambriano são formas, digamos assim, mais rudimentares de vida. Então, o surgimento das plantas e dos animais, ele se dá no paleozoico, porque agora eu já vou ter condições do surgimento da vida animal e vegetal, porque eu tenho a presença dos oceanos e lagos.
Então tem a presença da água. E a presença da água ela é essencial para a vida animal e vegetal aí. Então ela surge no período paleozoico, consequentemente, a vida animal e vegetal também nesse período. E eu tenho também os depósitos sedimentares. O que seriam esses depósitos sedimentares? A gente vai estudar na sequência das aulas aí, a gente vai falar do ciclo lá das rochas, e a gente vai ver que esses depósitos sedimentares, eles darão origem aí ao que a gente vai chamar de rochas sedimentares. E esses depósitos aí, eles vão dar origem também à formação lá do petróleo, do gás natural, do carvão mineral. Então, eles surgem exatamente nesses depósitos sedimentares em função da decomposição da matéria orgânica. Então, à medida que essa vida animal e vegetal ela vai surgir e vai morrer dentro da era paleozoica. Então, um animal, uma planta que nasceu nesse período, quando ela morre, ela vai virar matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica nos depósitos sedimentares vai formar para a gente aí o petróleo, o carvão e o gás natural. E os oceanos e lagos, que é a presença da água, dando origem às vidas, então, animal e vegetal. Quando eu chego no período mesozoico, aqui eu tenho o surgimento dos grandes répteis, os dinossauros, eles surgem nessa era geológica, no período mesozoico. Então, o petróleo ele vai surgir aqui no mesozoico, porque na era anterior, que era o paleozoico, eu tinha lá os depósitos sedimentares. Então, as primeiras plantas, os primeiros animais que nasceram e morreram lá no paleozoico, geraram a matéria orgânica, que é associada lá com os depósitos sedimentares, no Mesozoico, dá origem ao surgimento do petróleo. Então, os dinossauros que surgiram na era Mesozoica também foram extintos no mesmo período. Nesse prazo aqui de 200 milhões de anos, os dinossauros eles surgem na Terra e vão também desaparecer neste mesmo período aí. Então, eles surgem e desaparecem dentro da era Mesozoica aí. Depois, quem tiver interesse, pode pesquisar lá, que eu tenho algumas teorias para falar aí sobre a extinção dos dinossauros. Pode ser a questão do meteoro, pode ser a questão dos alimentos. Então, depois, eu como dever de casa, aí, pesquisar uma teoria para falar sobre a extinção dos dinossauros. Também na era Mesozoica, eu vou ter lá a questão da deriva continental, de um período de intenso tectonismo. O que seria essa deriva continental? É o período em que os continentes, que eu tinha a Pangeia, um supercontinente, ele vai começar a se dividir. Então ele vai se fragmentar, primeiramente, em duas partes, que era a Pangeia. A Pangeia deu origem à Laurásia e à Gondwana, e continuou se fragmentando para quando eu chegar no período Cenozoico, eu ter a atual forma dos continentes. Então, essa deriva continental é essa ideia da Pangeia, que era o continente único, começar aqui a se fragmentar. E à medida que a Pangeia ia se dividindo, gerava o tectonismo. Então, o tectonismo, pensado dos terremotos, por exemplo, ele vai surgir em função desse deslocamento da Pangeia se fragmentando. Então, a deriva continental associar com essa ideia da fragmentação da Pangeia, fragmentação do supercontinente. E por fim, quando eu chego aí na era Cenozoica, aproximadamente 69 milhões de anos, vou ter origem aí na Terra as grandes cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo, ela será formada no Cenozoico. Exatamente, a gente vai acompanhar na sequência das nossas aulas, a gente vai estudar lá as placas tectônicas, e a gente vai observar que esse intenso tectonismo que ocorreu no período Mesozoico é ele que vai dar origem à formação de cadeias de montanhas, que à medida que tem lá a movimentação tectônica das placas, ela vai dar origem a essa formação de cadeias montanhosas. Então, a Cordilheira dos Andes ela surge em função do tectonismo que ocorria lá no período Mesozoico. Tem a formação de grandes ilhas vulcânicas. Aqui no caso do Brasil, nós temos aí a ilha de Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha foi formada exatamente através da atividade vulcânica aí. Então, a presença da rocha magmática teve lá a formação dos vulcões, dando origem às ilhas, entre elas Fernando de Noronha. E, por fim, o formato atual dos continentes. Então, se eu tinha deriva continental no período Mesozoico, a Pangeia foi se fragmentando,
virou lá Laurásia, Gondwana, continuou se dividindo e chegou no formato atual dos continentes como a gente conhece hoje, a América, a África, a Europa, a Ásia, enfim, formato atual que nós temos do continente. Então, por isso, meninos, a importância de interpretar, de fazer o estudo dessa escala, sempre de trás para frente, iniciando lá do pré-cambriano até chegar na era cenozoica. E aí, para encerrar nossa aula, coloquei aqui alguns exercícios, algumas atividades para mostrar como que isso aparece para a gente lá em exercícios, como que isso vai ser cobrado na hora da prova. Então, a dica, pausar agora o nosso vídeo, tentar fazer a questão, depois soltar o vídeo aí para acompanhar os comentários, a resolução da questão. Então, nesse exercício fala o seguinte, pede para a gente observar aqui a imagem e está perguntando por que essa imagem é coerente. Então, tem aqui um grupo de pessoas, um grupo de seres humanos, caçando aí um dinossauro. Por que isso está incoerente? O que tem de errado com essa imagem? Ou estaria tudo correto, não tem nenhum problema? Isso que a gente vai observar aqui agora. Na letra A, fala o seguinte, que em tempos pré-históricos, os homens não caçavam répteis. Tenho aqui um problema. Se eu for observar o surgimento lá dos répteis e o surgimento dos homens, eles ocorrem em eras geológicas diferentes. Então, os homens, claro que eles não caçavam os répteis aí, que eles estão em tempos geológicos diferentes. Então, não posso marcar a letra A. Na letra B de bola, fala o seguinte, que os dinossauros não eram presas fáceis para os humanos e dificilmente eram capturados. Mais uma vez, os dinossauros e os seres humanos, eles não viveram em períodos geológicos semelhantes. Então, o homem ele vai surgir lá na era cenozoica. Já os dinossauros, eles surgem no período mesozoico. Então, não posso falar que isso acontecia, que no caso dos dinossauros eles eram presas fáceis para os humanos. Não, porque os humanos eles não caçavam os dinossauros, então não posso marcar a letra B. Na letra C, os seres humanos surgiram no período quaternário da era cenozoica, quando os dinossauros já haviam sido extintos. Ok, letra C é a nossa opção para essa questão. Então, os seres humanos, o homem e os dinossauros, eles não viveram em eras geológicas semelhantes. Então, o homem não conviveu com os dinossauros. Então, teria que marcar a letra C. A letra D de dado para que quando os dinossauros surgiram no terciário, os seres humanos não viviam mais da caça e sim da agricultura. Também não posso marcar. E a letra E, os dinossauros viveram na era paleozoica e os seres humanos na era primária em diante, que são períodos geológicos iguais. Não. Então, questão número 1, eu marco a letra C de casa. Questão número 2. Considere alguns dos principais eventos geológicos da formação da Terra. Então, eu tenho 1, agregação do supercontinente, que é a Pangeia. 2, separação da América do Sul e África. E 3, a Terra assume sua configuração geográfica atual. Então, esses 3 eventos, eles ocorreram respectivamente nas eras. Então, 1, 2 e 3, eles ocorrem em que período aí? A agregação do supercontinente, se a gente voltar lá na nossa escala geológica para poder fazer essa comparação, a gente vai observar que a Pangeia, o supercontinente, ela vai surgir lá no período paleozoico. Então, a agregação do supercontinente Pangeia, período paleozoico. Separação da América do Sul e da África tem que ocorrer aí depois, então, do período paleozoico, pré-cambriano, paleozoico, e depois é que eu vou ter, no período paleozoico, é quando eu tenho a Pangeia, então só depois, lá no Mesozoico, é que pode ocorrer essa separação da América do Sul e da África, que elas estavam unidas enquanto era a Pangeia, elas vão se separar depois aí na era Mesozoica. E a Terra, assumindo a sua configuração atual, então a gente vai observar lá na nossa escala do tempo geológico, a gente vai observar que a atual forma dos continentes ela se dá na era Cenozoica. Então, esses eventos eles ocorrem aí, respectivamente nas eras
Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Então, meninos, essa questão é importante para fazer o seguinte, para que a gente consiga observar lá essa escala do tempo geológico e observar o momento em que os acontecimentos foram se dando aí ao longo do tempo. Então, eu tenho que ter essa referência. Por isso que eu procurei fazer uma simplificação da nossa escala para facilitar os estudos aí. Quem tiver interesse pode observar lá no nosso material didático. Essa escala ela está até mais completa que a dos slides. Para os nossos estudos, para as nossas avaliações, essa escala mais simplificada que aparece nos slides dá conta, é suficiente para resolver todas as questões que aparecerem para a gente aí nas nossas avaliações. E por fim, a questão número 3, falando o seguinte: o planeta Terra é dinâmico e vem sofrendo profundas alterações ao longo de sua história. Observe a ilustração a seguir. É a imagem que aparecia lá no nosso primeiro slide e é a imagem que aparece no nosso material didático também. Então, a ilustração nos permite compreender que as esferas elas atuam de forma independente e não possuem nenhum tipo de relação com a biosfera. Não posso fazer essa afirmação, não posso chegar a essa conclusão. Elas estão de forma independente? A gente observa que não. Todas elas ali, em algum momento, ela tem interação com a biosfera. Então, elas não atuam de forma independente. Na letra B, fala que as esferas independem dos aspectos energéticos. Não, eu necessito da presença energética aqui para ter a composição aí do meu sistema, que vai favorecer o surgimento aí da vida na Terra. A letra C. A biosfera liga os organismos ao ambiente físico que lhe é próprio e se constitui por meio da sobreposição das outras esferas, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Então aqui eu vejo sim, na letra C, a formação do meu sistema aí completa. Então a letra C é a nossa opção correta para a questão número 3. E a letra D de dado, a biosfera é um resultado recente de poucos milhares de anos, quando surgiu a vida humana. Não, se a gente for observar lá na escala do tempo geológico, eu não posso fazer essa afirmação que a letra D aparece para a gente. E a letra E, a formação da litosfera é a mais recente em nosso planeta e só foi possível em virtude das transformações que ocorreram na hidrosfera há pouco menos de 1 milhão de anos. Também não, se a gente for observar lá a formação da litosfera, é a formação da crosta. Isso se deu lá no período pré-cambriano, 4,5 bilhões de anos. Então, daí, mais uma vez, a importância de ter sempre em mente aí a ordem dos acontecimentos de acordo lá com a nossa escala do tempo geológico. Então, com isso, a gente chega aí ao final da nossa aula. Grande abraço a todos, até a próxima!